E aí, galera, uma boa noite a todos aí, os irmãos que forem se conectando ao estudo de hoje. São 1 minuto para as 9 da noite, horário de Brasília, e 1 minuto para as 8 da noite, horário do Chile. A diferença aqui do nosso horário é de apenas 1 hora, em Santiago do Chile é 1 hora menos que o horário de Brasília. Nós temos aí caminhado durante esses dias com a ideia de expressar, né, o motivo e da onde parte, né, o nosso código, a nossa forma de pensar como povo de Deus e também como motociclistas que fazem parte da OTMF. A todos os que forem se agregando, aos que virem o estudo depois, aos que estiverem aí conectados, eu quero pedir para que vocês, por favor, possam clicar nos 2 links acima. Um é de nossa fanpage, o Tabernáculo Motor Family, em inglês, Motor com R no final, Family, para curtir a nossa fanpage e também acompanhar os demais estudos e as novidades que a gente teve ao longo de nossa história por meio do outro link, que é o link do nosso canal no YouTube. Tá? Essa é algo bastante importante que a gente está pedindo para os amigos nos ajudarem aí, porque através dessa fanpage a gente pretende trazer bastante novidade, coisas e formas que você também vai poder nos acompanhar e nos ajudar. Boa noite aí, André, bacana, cara, legal que você está aí, irmão, Deus abençoe, muito bom. Vamos, hoje o assunto, fala Wallace, legal, cara, Deus abençoe, que bom ver vocês aí, muito bom mesmo, cara, bom que a galera tá pegando desde o início aí e tá acompanhando, isso me deixa muito feliz. Tá? Bom, galera, a gente já fez até aqui 3 estudos, né? 3 estudos importantes aí. O primeiro estudo nós falamos a respeito da batalha que existe entre Cristo e a sociedade que a gente vive. O segundo estudo foi falar sobre o que é de fato a religião de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre o que é o pecado, velho. Um assunto bem fácil de entender, mas pouco entendido. É algo bastante simples. Boa noite aí para o nosso brother Lucas Freitas, está aí. E aí, Lugão, Deus abençoe, irmão. Que bom que você está aí. Deus abençoe você e sua casa aí também. Tá, galera? Então hoje o assunto é o que é o pecado. Eu vou tentar ser o mínimo tendencioso a qualquer modelo de pensamento. Nós vamos tentar nos manter dentro de um modelo sóbrio para que nós entendamos o que é realmente pecado. Qual que é a motivação desse estudo de hoje? A motivação é simples. Tem um monte de gente que, ao falar da igreja, né, ao ter a sua percepção da igreja, pensa na igreja de Cristo, nós protestantes, pensando que tudo é pecado por causa de alguns modelos que são bastante restritos, bastante fechados e terminam por não esclarecer realmente a diferença entre pecados e o pecado cultural, né, cara? Que é aquilo que se considera pecado em certas denominações e tal. Então a ideia é abrir a nossa mente nesse sentido para a gente poder entender tanto o que significa realmente o pecado em si, mas também a sua consequência, cara, que é terrível. E ele faz parte do nosso sistema humano, não tem jeito de correr dele. Nenhum de nós pode viver sem pecados, infelizmente, mas precisamos aí entender o que ele é. Antes de mais nada, como nós fazemos todos os estudos, eu quero orar por você e pedir pela sua família, pela sua casa nesse tempo difícil, pedindo aí por nós, né, para que Deus possa nos abençoar. Vamos orar, falar com Deus. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar uma vez mais com essa galera que se reúne através dos meios sociais, das mídias sociais, e dessa feita, Pai, a gente está com a intenção plena de esclarecer talvez alguma dúvida pessoal que algum deles possa ter. Meu pedido é que o Senhor, em primeiro lugar, fale com a gente, a forma que o Senhor quiser falar, aquilo que o Senhor quiser falar de maneira livre, para a gente poder entender realmente a Tua vontade para cada um de nós. E quero pedir também por cada família representada, por cada amigo que está conectado aí, pedindo para que, por favor, o Senhor tenha misericórdia de nossas casas, daqueles que estão vivendo problemas com trabalho, problemas, Senhor, de saúde, problemas familiares, problemas das mais diversas causas. Eu quero pedir a Tua misericórdia,
Quero pedir que o Senhor nos faça sábios para aproveitar o tempo de crise, para crescer. Perdoa, Pai, nossos pecados, perdoa nossas faltas contigo, para a gente poder ter tranquilidade e liberdade, aceitando aquilo que somos e tentando mudar aquilo que precisamos. Glorifica o teu nome nesse encontro de hoje, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Feito o ritual necessário, né, cara? Porque, afinal de contas, eu não estou aqui tentando passar nenhuma informação minha, até porque eu não tenho nada para poder acrescentar a vocês, mas estou tentando ser fiel àquilo que acredito, àquilo que sei e tenho aprendido da palavra de Deus e que tenho experimentado também. Não é só teoria recebida e passada, é aplicada e passada. Então, isso faz bastante diferença para quem nos ouve. Bom, para quem não sabe, eu sou o pastor Cacau, sou pastor e presidente da OTMF Mundial e somos um grupo motociclístico, somos pastores, sou pastor dentro de uma igreja batista, mas também tenho e trabalho já há muitos anos no meio de missões urbanas e aí hoje, já há quase 4 anos, estamos trabalhando por meio da OTMF, por meio do motociclismo, que é um mundo que a gente curte pra caramba, sonho de criança, e transmitindo essas informações a vocês. Beleza? Deixa de curtir em cima os links aí não, para acompanhar a gente, dar uma moral e você também ficar sabendo das novidades que estão por vir aí, a gente está trabalhando nisso. O que é o pecado, velho? Caraca, tudo é pecado, mano. Vamos entender o que é o pecado. Vamos concentrar nossa mente nisso aí. Em primeiro lugar, o pecado ele tem um sentido teórico, que é bastante simples. O pecado ele tem um sentido teórico para você poder identificar o que de fato é pecado e o que de fato somente é um erro cultural. Não é um pecado propriamente dito, isso é específico, é um erro cultural. Então, em primeiro lugar, o pecado é reconhecido como um conjunto de atitudes morais, ou seja, imorais, né? São um conjunto de atitudes morais que negam, em primeiro lugar, a Deus como pessoa. Tá? O pecado ele nega a Deus. E, em segundo lugar, diminui o valor humano que o torna separado dos animais. Tá? Espero que não tenha nenhum animalista aí que pense que o ser humano tem o mesmo valor que um animal. Não tem. Nós somos valores diferentes, sentidos diferentes na criação. Infelizmente, tem muitas pessoas que não conseguem separar as coisas, né? Que a posição diferentes, né? Não sabe discernir isso. Mas o pecado ele é um conjunto de atitudes morais, ou melhor, que são imorais, fora de uma moralidade cristã, que negam a Deus e também diminuem o valor, diminuem a nossa capacidade que nos diferencia do animal, que é não funcionar por instinto, que é não servir a nossas vontades desesperadamente. Tudo isso que nós fazemos nesse sentido de ser imoral contra Deus ou contra a nossa própria natureza humana, a isso a Bíblia constitui pecado. Então, o pecado, ele tem o que a gente usa tanto esse termo, mas ele tem essa característica. O pecado nada mais é do que uma forma da gente, como seres humanos, negar a existência de Deus, diminuir a existência dele, fazendo o contrário àquilo que deveríamos fazer. E, em segundo lugar, obviamente que a pessoa que vive em pecado, por exemplo, vou te dar um exemplo. Você tem uma pessoa, eu não estou aqui incentivando nada, absolutamente nada, eu só vou usar um exemplo, tá? Só para você entender. Você tem uma pessoa que infelizmente adquiriu o vício da bebida, por exemplo, e todos os dias, cara, essa pessoa está ali dentro de um bar, bebendo descontroladamente, ficando bêbado todos os dias, e isso rotinariamente. Consequência disso. A gente vai olhar para essa pessoa e diminuir ela. Pô, cara, isso é um bebum, cara, isso aí tá bêbado, passa bêbado. E outra, ele também está diminuindo a própria humanidade, porque ele é um mal que ele está se causando, que vai muito mais do quesito social. Ele está fora de controle, ele está causando mal para a própria imagem dele. Então, é um vício, é uma enfermidade, sim, mas é uma enfermidade que a gente adquire por maus hábitos, é uma conduta imoral. Então, só um exemplo simples, como a gente, às vezes, tem essa imagem depreciativa da pessoa que está fora de controle,
que não pode se controlar, que não tem condições, que perde com muita facilidade o controle, e é disso que isso que o pecado faz, é isso que, assim o pecado nos diminui, né? Nos torna pessoas descontroladas, realmente descontroladas. Então, em primeiro lugar, no sentido teórico, o pecado ele procede, ou seja, ele tem a raiz dele na própria fé. Por quê? A Bíblia nos ensina que o pecado só foi conhecido por causa da lei. Né? O apóstolo Paulo ensina isso em Romanos, que ele ensina que o pecado só ganha força por causa da lei. Se não fosse a lei, ninguém saberia de pecado. Então, em primeiro lugar, vamos ler um texto que se encontra na primeira carta de João. Tá? Vou ler um texto aqui só para vocês entenderem esse primeiro argumento. Tá? O pecado ele procede da própria fé. É um conceito inicial, ainda tem o conceito, o outro, né? São dois conceitos. 1 João capítulo 3, versículo 4, ele nos diz assim, eles dirão, Jesus prometeu voltar... estou em 1 Pedro, perdão. 1 João capítulo 3, versículo 4. 1 João capítulo 3, versículo 4 diz assim, todo aquele que peca quebra a lei de Deus, pois todo pecado é uma violação da lei de Deus. Ok? Então, a gente tem esse primeiro conceito. O pecado em si, na forma teórica dele, ele corrompe a lei de Deus, a lei que Deus deu para o comportamento do homem. Essa lei ela é dividida em duas partes simples. O primeiro mandamento ele tem referência direta a Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, todo o teu entendimento. Por incrível que pareça, ele não está falando de sentimento. Ele está falando de ação de servir, ação de fazer. E isso pode gerar um sentimento. Então você tem, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Então a primeira parte do mandamento, a primeira parte dos 10 mandamentos, eles têm relação direta com Deus. E a segunda parte, ele tem relação direta com o próprio ser humano. Né? Ele tem essa decisão, essa forma de mostrar de forma... uma forma bem incisiva, o que não devemos fazer em relação ao nosso próximo. Assim, aí Jesus resume os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aquilo que você não quer que façam contigo, não faça com os outros. Se você não gosta de ser traído, não traia. Se você não gosta de ser usado, não use. Se você não gosta que te minta, não minta. Então ele bota nós mesmos, sabendo Deus que nós seríamos egocêntricos o suficiente para poder compreender que aquilo que eu quero que seja feito para mim, que eu também aplique isso ao outro. Então, em primeiro lugar, o pecado ele só ganha força através da lei. Então, o primeiro conceito é que pecado ele é a afronta direta a essa lei, que tem a Deus em primeiro lugar e a raça humana, o seu próximo em segundo, aquilo que você deveria considerar. Existem muitos pontos da própria lei que eu considero que a gente precisaria abordar, mas aí o estudo ficaria muito longo, porque nós às vezes lemos e não entendemos o que realmente quer dizer. Mas isso aí é para outro momento. Então, em primeiro lugar, ele procede da fé. Em segundo lugar, o pecado, quando não há lei, estamos falando nós gentios, né, cara? Nós não somos judeus, não fomos criados segundo a lei dos judeus, então nós não temos uma lei escrita. Porém, como criaturas de Deus, temos uma lei moral. E é engraçado que grande parte desse conjunto de leis morais, eles compõem também a parte da lei escrita, porque nós somos criaturas de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Criados à imagem e semelhança de Deus é que existe dentro do nosso código de ética muitos elementos que sabemos que não devemos fazer. Não precisa que haja uma lei escrita, nós já praticamos parte dessa lei, se não a totalidade dela, quando eu e você atendemos ao conjunto de ética que compõe uma sociedade. Então, se assim se eu tenho esse conjunto de ética que compõe a sociedade, nós entramos no segundo conceito, o pecado. Em primeiro lugar, o pecado é contrariar a lei de Deus. Em segundo lugar, o pecado é contrariar o bem que eu sei que devo fazer. Eu não estou falando aqui de ação social, não estou falando nada disso. Estou falando de uma conduta pessoal em um modo muito mais amplo do que uma coisa somente. Estamos abrindo o jogo. Então, o que acontece? Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17, nós encontramos esse conceito de pecado.
Em Tiago 4,17, vai nos dizer assim. Deixa eu abrir aqui em Tiago 4,17. Tiago, capítulo 4, versículo 17, que nos diz assim. Assim, então, é pecado não fazer o bem que você sabe que deve fazer. Então, nós saímos da lei escrita e aplicamos a pecado aquilo que nós sabemos que devemos fazer de correto e não atendemos a isso. Então, peca, ou nas traduções mais conservadoras, diria, peca aquele que sabe o bem que deve fazer e não o faz, tá? Então, se você sabe, isso é moral, cara. Isso aí é o pecado natural, não é o pecado contra a lei especificamente escrita, mas é um pecado contra a lei da ética que cada um de nós conserva dentro de si. A gente sabe como funcionam as coisas, a gente sente uma certa impulsão para aquilo que é correto, mas se eu rejeito essa coisa que é básica e correta, eu também estou cometendo pecado. Então, para a gente poder caminhar um pouquinho mais, o que você deveria saber sobre o pecado, tá? A parte desses dois conceitos simples e básicos que você recebe. Em primeiro lugar, o pecado tem um efeito na natureza, desde a pessoa de Adão, de separar-nos de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, é bastante claro. O apóstolo Paulo está falando de judeus e gentios, é uma discussão super teológica a respeito da causa do pecado entre judeus e gentios, que isso também é um assunto bastante profundo. A gente está estudando isso nas quartas-feiras aqui no Chile com a igreja. Mas só para você entender, nesse contexto ele vai dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por causa do fato da gente pecar, desde o princípio, desde o nascimento, nós estamos afastados da glória de Deus. Não há separação. Ele pecou mais. Não, eu não sou tão pecador como ele, pastor. O negócio eu sou menos pecador. E não existe isso, cara. Não existe isso. Todos pecamos. Todos os seres humanos pecaram. Todos aqueles que nasceram na face da terra pecaram e vamos continuar pecando. Isso nos torna, em primeiro lugar, afastados da presença de Deus. Por quê? Em primeiro lugar, porque o pecado, ele escraviza. E é o segundo elemento que eu gostaria que você entendesse. O pecado, ele escraviza. Isso está em João capítulo 8, versículo 34. Todo aquele que peca é escravo do pecado. A gente tem essa tendência de gostar do pecado. E é mentiroso o que diz que não gosta, cara. Mas curte essa parada, velho. Curte mesmo. A gente sente mau prazer no pecado, velho. O pecado, cara, ele eu sei que o conceito, eu tô falando pecado, mas ele é o dia a dia. Ele faz parte do seu dia a dia. Quem nunca contou uma mentirinha no telefone? Fulano tá aí. Putz, o cara fala, não, fala que eu não tô, não. Não tá não, velho. Isso é mentira. Isso é um pecado, cara. Você tá diminuindo o caráter de uma pessoa. Quem nunca, velho, pegou um troco e viu que tinha mais e falou, opa, demorou. Lucro. Hã? Quem nunca? Quem nunca trabalhou, os que trabalham aí nos caixas da vida aí? Tá no caixa recebendo pagamento, muitos de nós já fizeram isso alguma vez. De alguma vez fizemos alguém perder alguma coisa para benefício próprio. Isso é pecado, velho. Faz parte do dia a dia, do jeitinho brasileiro principalmente. Faz parte do jeitinho brasileiro, né? Então, o pecado, a partir do momento que eu entendo, presta atenção, a partir do momento que eu entendo que o pecado me gera prazer, eu passo a depender dele. E isso cria até os vícios mais comuns do dia a dia. Os vícios mais rotineiros, eles são causados pelo simples fato daquilo que eu estou fazendo me gerar prazer. Cara, não é pecado nenhum você tomar um copo de Coca-Cola com gelinho no domingo para curtir, mas você tomar todos os dias porque aquilo te gerou um prazer e você passa a ser um adepto, um viciado naquilo ali, com Coca-Cola, com chocolate, com churrasco, com cerveja, com qualquer coisa. Você começa a ser movido pelas mais diferentes razões, pelas mais múltiplas razões, você começa a virar um viciado naquela situação.
Outra situação muito comum do pecado gerar prazer e poder é o próprio sexo, cara. Sexo que foi algo que foi criado para um prazer responsável, um prazer que assume a responsabilidade, que se compromete com a outra pessoa, um homem com a sua mulher, comprometidamente. Por isso ele tem direito a usar o corpo, e a mulher tem direito de usar o corpo de seu marido, já se torna uma coisa que agora você vê qualquer pessoa mantendo relações sexuais, sem nenhuma preocupação. Né? E ainda nós temos aí casos, né, tão comuns que às vezes, obviamente, né, porque sexo, para você que está me ouvindo, não é coisa para criança, né, velho? Sexo não é coisa de menino, de menina. Sexo é coisa para adultos, sabe por quê? Porque sexo gera vida, cara. Então você tem um monte de adolescentes grávidas, que os pais não estão nem aí, porque são dois moleques, não tem a menor noção de nada. Então, quando a gente classifica isso, já entende, vê que. Mas como que você agora vai frear isso? É só Deus mesmo, cara. Que a sociedade é formada nisso. É normal um moleque sair de noite. Eu fiz isso, cara. Eu fiz isso. A gente sai na noite já pensando, meu irmão, caraca, é hoje, meu irmão. É hoje. Então, você já sabe. Você está programado para essa parada. Ou seja, isso é um vício. Realmente uma forma de você se tornar um adicto àquilo que você está fazendo. E isso é o que o pecado faz. Então, em primeiro lugar, ele nos afasta de Deus e ele nos vicia. E em terceiro lugar, ele representa aquilo que nós somos por natureza, meu brother, minha irmã, que está aí me ouvindo. O pecado revela aquilo que nós realmente somos por natureza. Se não fosse a ideia do pecado, a ideia de uma natureza corrompida, a graça e a misericórdia de Deus ficariam tontas, seria algo que não teria muito sentido. Mas justamente porque eu sei que sou pecador e os meus pecados revelam a mim, a minha real natureza decaída, corrompida, perdida completamente, e eu vejo um Deus sendo todo-poderoso, dando a mim misericórdia e graça, permitindo-me entrar num processo que se chama o processo de santificação, é aí que eu entendo misericórdia e graça. Então, em terceiro lugar, você precisa entender que o pecado revela aquilo que nós somos, irmão. O pecado é nada mais e nada menos que uma confrontação triste daquilo que realmente a raça humana é. Nós somos tão corrompidos, nós estamos tão desviados de qualquer sentido de razão, que nós não conseguimos nem mesmo mensurar as coisas mais óbvias e lógicas. A gente é incapaz de fazer isso. A gente é movido por interesses pessoais o tempo todo, que foi o primeiro estudo, né? O primeiro estudo dessa nova série. Prazer versus a fé. É assim de simples. O pecado ele tem essa característica. Ele causa isso na gente. Então, como é que eu vou identificar então, pastor Cacau aí? Pô, mano, como é que eu vou identificar o que é pecado? Em primeiro lugar, em que Deus está sendo, assim, tá sendo glorificado e reconhecido com a atitude que você está tomando. Ah, pô, Deus não está nem aí com isso não, velho. Isso aí sou eu e eu. Beleza. Agora, esse eu e eu, isso está te enobrecendo, velho? Isso está te botando para cima? Isso está te mostrando que você é uma pessoa que está em processo, não é que está perfeito, mas está em processo, está evoluindo? Ou isso está botando tu para baixo, cara? Está te mostrando o pior do pior. Aí você tem uma resposta. Outra forma de identificar o que é pecado. Isso me aproxima de Deus, cara? Isso eu estou falando para quem tem interesse em se aproximar de Deus, tá, irmão? Então, só para você poder ter clara essa ideia aí. Isso aí a gente está fazendo um estudo bíblico. Aqui é para quem tem interesse em conhecer de Deus. Então isso te aproxima de Deus. Pô, mano, eu vou ali, cara, vou fazer pai, tá? Isso te faz sentir mais de Deus. De Deus. Não é de você o Deus, não. É de Deus. Você sabe, a gente tem um código de ética. Não, cara, não tem. Isso faz você querer amanhã fazer de novo? Você está viciado nisso? Terceiro lugar. Isso está mostrando que tipo de natureza sua. Uma natureza bacana ou uma natureza zoada? Isso é pecado. Infelizmente é uma realidade que corre na veia da gente, cara. Isso passa de pai para filho, de mãe para filho. Tá correndo. É assim que funciona. Essa é a nossa realidade. O pecado faz parte do nosso dia a dia, cara. Já se tornou algo completamente aceito. Então, como eu peco? Vamos lá para a parte prática. Em primeiro lugar, nós caímos nas armadilhas morais.
Sim, armadilhas morais. Tiago capítulo 1, versículo 14. Vamos voltar para Tiago lá. Tiago era massa, ele era bem prático assim para ensinar. Eu recomendo a leitura de Tiago para você que quer entender e é bom que tenha dúvidas para você perguntar. Tiago 1,14 vai dizer de maneira bem simples assim: mas cada um é tentado quando é atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Então esse desejo, versículo 15, então esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado. O pecado, quando estiver totalmente crescido, gera morte. Opa! Então, peraí, eu não peco. O pecado não é só uma coisa que está dentro de mim, está dentro de você, irmão. Minha é sua, está aí. Mas, em segundo lugar, nós também caímos em armadilhas morais. Mas que armadilhas são essas? Você é um cara que não curte Coca-Cola. Aí vai chegar alguém e vai dizer assim, toma uma coca. E você, nossa, que vontade. Não, velho, eu não quero coca, não. Não, é você é atraído com aquilo. Você é o cara que curte uma Coca-Cola. Já tá, não podia beber mais. Chega alguém e fala assim, toma aí a Coca-Cola. Você, nossa. Já existia essa fraqueza dentro de você. E é aí que a gente é pego, velho. Então a gente é tentado, não é com coisa que a gente não tem. Esses dias eu conversei há alguns anos atrás, eu conversei com um irmão muito amado. E eu falava isso para ele. A ferramenta da destruição do ser humano, quem dá é o próprio ser humano. Para aqueles que não gostam de falar do diabo e tudo, a culpa do pecado não é do diabo, não, velho. Vamos acabar com isso. O diabo tem a culpa de tentar a gente, aí sim, mas decidir pecar é nós, velho. E é pedir perdão, arrepender e tentar não fazer de novo. Ou pelo menos entrar no processo de mudança. Né? Então, mas qual que é a ferramenta de trabalho dessa tentação? É aquilo que eu mesmo forneço, são as minhas próprias fraquezas, cara. Eu deixo elas claras, meu olho brilha. Então, a forma de pecado parte muitas vezes pela tentação moral. Eu sou moralmente corrompido e me sinto atraído por uma coisa que está ali na minha frente, que eu não posso existir. Eu falo, meu irmão, eu tenho que... Entendeu? Aí acontece a tentação. Tentação e pecado são primas, não são irmãs, são primas. Porque por meio da tentação nós também pecamos muitas e muitas vezes. Outras vezes nós mesmos causamos a tentação. A gente vai procurar a parada, a gente faz. Infelizmente, nós temos esse defeito e Deus ajude a que cada dia mais esses defeitos vão ficando frágeis diante da vontade de não ser mais assim. E o segundo ponto que você tem que entender sobre o pecado é que é uma decisão corrupta. Quando não é uma tentação, e eu caí numa tentação de algo, que eu fiz é essa decisão que eu mencionei. Ele é uma decisão já corrupta, algo que a gente conhece como iniquidade. Iniquidade são pecados conscientes que você faz. Em Romanos capítulo 1, versículo 32, eu gosto muito desse texto, cara, porque eu acho que esse de Romanos 1, de 18 a 32 é maravilhoso, cara, porque assim é um tapa na cara mesmo de qualquer ser humano. Mas olha o que diz o versículo 32, que está lá no finalzinho. Ele vai dizer, embora conheçam o justo decreto de Deus, está falando de pessoas que conhecem moralmente, não é pela lei não, é moral, você tendo essa natureza semelhante à de Deus. Então, ó, embora conheçam o justo decreto de Deus, aqueles que fazem tais coisas merecem morrer. Eles não somente as fazem, mas também aprovam aqueles que as fazem. Isso é iniquidade. Que você não está só conformado em planejar fazer uma besteira daquelas que você sabe que não deve fazer, ainda incentiva outro. Sabe aquele brother que, né, vai, sabe, vai. Então, esse aí é o iníquo, cara. É a iniquidade. Então são categorias de pecado. O pecado em si ele é um acidente, é errar o alvo, né? Isso é pecado. Iniquidade é o cara que sai de casa, eu vou fazer besteira hoje, eu pego o celular, eu vou fazer besteira hoje, estou afim de fazer besteira hoje. Isso é iniquidade, é um pecado planejado. Isso é decisão corrupta. Como nós estamos corrompidos, a nossa natureza, então a gente toma decisões corruptas. Agora, vamos falar no uso prático do dia a dia, para a gente poder caminhar para o fim. Mano, eu sei que tem muita coisa que eu poderia argumentar aqui, e como existem pessoas oportunistas, provavelmente essas pessoas tomariam a minha fala e jogariam gasolina na tentação delas, e eu terminaria incentivando você a se diminuir mais ainda, a se tornar uma pessoa mais corrupta ainda. Então não vou entrar no mérito de certos assuntos. Se você quiser conversar pessoalmente comigo, eu convido você
ou a escrever por interno. Aqueles que têm meu WhatsApp, vamos lá, vamos trocar uma ideia, eu vou tentar te explicar, porque se eu fizer aqui, provavelmente eu vou estar perdendo, né, a oportunidade de te motivar a pensar. Eu quero que você pense, eu não quero que você seja irracional, porque é o que o pecado faz, é tornar a gente irracional. Eu reajo, sou reativo, né? Eu não quero isso, eu quero que você seja consciente do que realmente é pecado. No termo prático, a maioria dos pecados que a gente vê no dia a dia da comunidade cristã são, ou melhor, a maioria, mas existem muitos pecados que são do dia a dia da comunidade cristã que na verdade não são pecados, são simplesmente códigos de conduta que estão sendo mudados e as pessoas não gostam, né? E daí vem divisões, daí vem perseguições, daí vem acusações falsas, enfim, porque, claro, você está mudando uma estrutura, não tem nada a ver com pecado, você muda uma estrutura, na verdade não precisa nem mudar, você só de arriscar, dá uma ideia, e você já está mexendo nesse vespeiro que faz aparecer as nossas vaidades aí, e aí vem acusações, vem aquela quantidade enorme de pessoas desviadas, vem aquela quantidade enorme de pessoas injustiçadas por meio da igreja, porque, claro, pô, eu identifico que, não sei, que o cara que faz a profissão tal, ela não pode, cara, você não pode ser crente, velho, fazendo isso, não vê o outro lado, né? Enfim, são tantos os argumentos que a gente poderia usar e a gente precisa ter um tempo realmente mais adequado para fazer isso. Mas a grande questão é, nós precisamos compreender, sim, o que é de fato pecado, para que, se a gente vier por infelicidade, por infortúnio, cara, você cair na boca de alguém que está te acusando de uma coisa que não é pecado, dizendo que é, você ter argumento para dizer, olha, se você não gosta do que eu faço, é uma coisa. Agora, você me acusar de que eu estou cometendo um pecado, não pode ser. Porque, claro, dentro de um conjunto cristão, um pecado é uma coisa grave. Claro que todos podem arrepender-se, claro que todos podem voltar atrás, todos têm a oportunidade, desde que Deus a dê. Agora, cada pecado tem uma consequência diferente, né? O perdão de Deus não omite a consequência de nossos pecados. Se eu fui um cara que eu me deitava com todas as mulheres que passavam no meu caminho e ficaram grávidas, se eu me convertir a Deus, os meus filhos não vão desaparecer. Eu tenho que arcar com aquilo que eu fiz. Se eu fui lá, cara, e não fui assaltar um cara, dei um tiro nele, matei, a polícia me pegou, eu vou pra cadeia. Eu me arrependo, Senhor, quero ter uma vida contigo, mas eu tenho que pagar segundo a lei dos homens. É assim que funciona a coisa. Cada pecado tem a sua consequência, tem a sua o seu fruto e nós precisamos arcar com ele. Não tem essa de porque Deus perdoou, acabou a culpa. Não, cara. Você está sem culpa diante de Deus, mas você cometeu um pecado que você precisa mostrar arrependimento e mudança de atitude. Então aí nós poderíamos entrar 1 milhão de outras coisas que são feitas, mas eu prefiro não fazer isso para você que é oportunista, você que está aí procurando uma desculpa para poder se afastar do caminho e usar o nome de alguém, não vai ser o meu que você vai usar. Então, eu quero que você seja sábio, que você use a sua mente. Aquilo que nega a Deus e aquilo que te diminui como ser humano, isso sim é pecado. E até nesses termos precisamos ter alguns cuidados, porque, claro, o conjunto moral ele é construído de sociedade a sociedade. Para algumas pessoas umas coisas diminuem, outras não. Então vamos para a lei de Deus. Se não está contra a lei de Deus, pode ficar tranquilo, cara. Você não está cometendo pecado. Você só está indo contrário a uma conduta geral das pessoas. Existem coisas que não podem ser feitas e nós sabemos que não podem ser feitas. Existem certas coisas e pessoas e classes de pessoas, por classe que eu me refiro, pessoas que decidem fazer determinadas coisas que não herdam o reino de Deus. Triste realidade, mano. Aí é contigo. Se você quiser herdar o reino de Deus, você precisa acertar, conhecer, caminhar, porque estamos todos nessa caminhada. Ninguém chegou no alvo. Ninguém que está ouvindo esse estudo de hoje chegou no alvo, porque se você está vivo, você não chegou no alvo. Estamos ainda aperfeiçoando-nos até o dia de Cristo. Atentos, porque existem muitas coisas que nós entendemos como pecado que não são.
E tem muitas coisas que nós fazemos no dia a dia que sim são pecado. Você está se afastando de Deus mais ainda e apoiando quem faz aquilo que você está fazendo. Não cometa essa loucura, cara. A gente procure se aproximar de Deus. Se você ouve a voz dele, procure ele, cara. Procure. Se você sente seu coração inclinado, procure ele enquanto há tempo. É uma decisão. No meu caso, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Não porque eu me tornei uma pessoa mais próspera ou porque eu sou uma pessoa mais pã. Não. Foi porque eu tenho hoje propósito. Antes eu não tinha propósito. Meu propósito era eu mesmo, né? Agora eu posso ter outro propósito. E me sinto satisfeito, me sinto honrado com isso. Me sinto frutificando com isso. Estou aprendendo, estou no meio do processo. Preciso muita coisa aprender ainda. E Deus ainda tem que me livrar de muitas estupidezes que eu ainda tenho vontade de fazer. Mas assim a gente vai caminhando. Se você quer companhia nessa caminhada, pode crer que eu estou no caminho. Terei maior prazer em te ajudar. Quero falar boa noite aí pro nosso amigo Victor Prieto, nosso amigo chileno que está na Bahia. Legal, cara. Qué bueno que estás ahí, Victor. Saludos. Que Dios te bendiga mucho. También Jimena, la Jime, aqui da nossa igreja, aqui está apoiando sempre a bella labor que decidiu cumprir, pastor. Amém, minha hermanita. Graças por haver estado aí. Quero agradecer a todo mundo aí que está ligado com a gente, que tem tirado um tempo para meditar com a gente a respeito desses assuntos. São a formação de um caráter para você poder entender o que é o cristianismo e ver se Deus tem alguma coisa aí para compartilhar com você também. Se você quiser viver essa fé de uma maneira mais intensa, se você quer fazer parte de uma família, se você tem interesse em conhecer também o lado da OTMF, que é o nosso Moto Família, eu convido você a procurar a gente por interno para a gente poder te explicar o que nós fazemos, se você tiver curiosidade sobre isso. Se você quiser ser um patrocinador desse projeto, também você pode fazer isso comunicando-se comigo. Se você puder orar por essa missão, eu te agradeço muito. E se você quer ser parte da Igreja de Cristo, é bem possível, é até tema dos próximos estudos, e eu espero que você tenha despertado o interesse de conhecer mais, e conhecendo mais, entender melhor o que Deus espera de cada um de nós. É isso aí, galera. Que Deus abençoe vocês. Esse foi o terceiro estudo. Para aqueles que acharam que foi útil, compartilhe, porque de repente pode ajudar alguém na caminhada. Tem uma dúvida específica, cara. Eu queria falar com você. Me procura por interno e com certeza eu terei prazer em poder trocar essa ideia contigo. Tá bom? Que Deus te abençoe. Que Deus te dê crescimento, sabedoria aí. E vamos que vamos para frente, porque tem muita coisa ainda para viver, não é não? One love, OTMF for life. Um beijo para vocês, galera. Obrigado pela presença aí. Vamos que vamos.